Olá, bom dia. Mais uma segunda-feira aqui junto com vocês, trazendo uma palavra abençoada aos nossos corações, uma palavra que o Senhor nos dá toda segunda-feira, né, para que nós comecemos uma semana fortalecida com a palavra do Senhor em nossos corações, né? Que Ele nos dê sabedoria cada dia, né? Nos fortaleça para que nós possamos andar na presença dEle, da maneira que agrada a Ele, né? Então, o Senhor me deu uma palavra hoje sobre uma mulher. Essa mulher não tem o nome dela na Bíblia, fala apenas de onde ela morava, né? Então, mas é uma mulher que a vida dela com Deus nos traz grandes lições para nós aprender no dia de hoje, né? Mas primeiro de tudo eu quero também dar os parabéns a todas as mamães, né? As mães que têm filho, as mães que têm filho do coração, as mães que são mãe espiritual, né? E aquelas que ainda não têm filho, mas desejam também ter filho. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor guarde, te dê sabedoria, que Ele lhe proteja com sabedoria para que você possa cada dia cuidar daquilo que Ele entregou nas suas mãos, filhos, né? Porque sabemos que os nossos filhos são filhos benditos do Senhor e nós, como mãe, somos usadas pelo Senhor para ensinar, para orientar e para ajudar também, tanto na vida material deles, como principalmente na vida espiritual, né? Que é isso que o Senhor nos ordena, que nós ensine o caminho a eles, o caminho que eles devem andar, né? Enquanto eles são pequenos, para que depois de grande eles não venham se desviar do caminho do Senhor, né? Então, mamãe, parabéns pelo seu dia. E essa palavra que o Senhor nos trouxe nessa manhã, porque toda palavra é o Senhor que nos dá. Essa palavra está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Essa palavra fala de uma mulher que morava em Sunem. Ela era sunamita, né? Não fala o nome dela, mas fala que ela era uma mulher sunamita e era uma mulher bondosa, uma mulher que andava com o Senhor e que era uma bênção nas mãos do Senhor. Então, nós vamos aprender com ela nessa manhã. Essa palavra, ela fala assim: certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, estava para comer. Entrava para comer. Ela disse ao seu marido: vejo que esse homem que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, em cima um quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se ali para descansar. Um dia vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço, a Geazim: chama essa sunamita. E chamando a ele, ela lhe pôs diante do profeta, e ele disse ao seu moço: dize-lhe, eis que tudo nos tem nos tratado com muita dedicação, e o que ele há de fazer para ti? Então, essa mulher é uma mulher sunamita, ela era rica e, pela palavra do Senhor, ela era uma mulher do coração bondoso. Ela gostava, amava fazer o bem, né? Então, Eliseu, ele era um profeta de Deus naquela época e todos os anos ele subia para o Monte Carmelo, né? Eu creio que onde ele morava. Eliseu era um homem que vivia fazendo a vontade de Deus. Então, ele sempre passava ali na casa daquela mulher. E ali, ela observando ele, ela viu que ele era um santo homem de Deus.
E ali ela falou com o marido, depois que ela observou que ele era um homem de Deus, ela chamou o marido dela e falou: vamos fazer um quarto aqui na nossa casa, lá em cima, para que sempre que esse homem de Deus passar por aqui, ele tenha um lugar para ele descansar, ou seja, um quarto, né, para ele ali descansar e ficar mais à vontade, né? E assim fizeram. E quando Eliseu voltou novamente, ali estava o quarto feito para ele descansar, né? E Eliseu, muito grato por tudo que aquela mulher já tinha feito por ele, chamou ela e perguntou o que ele podia fazer por ela também, né? Ou seja, ali para recompensar para aquela bondade, tudo aquilo que ela tinha feito por ele, né? Então a mulher falou: não, meu senhor, não preciso de nada, né? Porque, ou seja, a mulher, ela era rica, né? Mas mesmo assim, Eliseu perguntou para ela: você quer que eu fale com o chefe do exército daqui, se você precisar de alguma coisa? Ela falou: não. Você quer que eu fale com o rei também, se tiver precisando de alguma coisa? Ela falou: não, meu senhor, eu habito no meio do meu povo. Então aquela mulher, ela quis dizer, era uma mulher rica, ela tinha tudo e também não precisava de segurança, de nada, porque além dela ser uma serva de Deus, ela habitava no meio do povo dela, né? Então ali ela falou para ele: não preciso de nada, né? Mas Deus, ele conhece o profundo do nosso coração e ele sabe, conhece todas as nossas necessidades, né? Deus sabia que aquela mulher lhe faltava algo que era mais importante do que toda a riqueza dela, do que a família dela, como ela fala: eu habito no meio do meu povo, né? Lhe faltava um filho. Mas eu creio que aquela mulher, ela já era de idade, ela e o esposo dela. Então eu creio que aquela mulher, ela já tinha tentado de todas as maneiras ter um filho, até a ponto dela desistir, porque eu acho que ela já tinha desistido, porque quando Eliseu perguntou o que ela queria que ele fizesse, se ela ainda tivesse esperança de ter um filho, ela ia falar: olha, eu sou estéril, eu quero um filho, esse é o desejo do meu coração. Mas ela não falou nada disso, ela apenas falou: eu não preciso de nada, né? E além de não precisar de nada, porque era rica, tinha tudo, ela ainda habitava no meio do povo dela. Então, ou seja, não preciso mais de nada, né? Mas Eliseu, a primeira lição que essa mulher nos dá, quando Eliseu passou as primeiras vezes ali na casa daquela mulher, a primeira coisa que ela fez foi observar quem era Eliseu. Mesmo sabendo que ele era uma pessoa de Deus, ela teve a sabedoria dela observar quem era Eliseu, se realmente ele era um homem de Deus. E ali, ela observando, ela constatou que, na verdade, Eliseu era um santo homem de Deus. Isso nos traz uma lição muito grande para nossas vidas no dia de hoje, para nós também aprender a observar as pessoas. Aquela mulher, ela não foi colocando logo Eliseu dentro da casa dela, fazendo um quarto e ali entregando a ele. Ela primeiro observou se ele era mesmo um homem de Deus. Depois que ela viu quem era Eliseu, observou e viu que era um homem de Deus, na verdade, então ali ela fez um quarto e entregou para Eliseu, ou seja, colocou Eliseu dentro da casa dela, né? E ali Eliseu, muito grato por tudo que ela tinha feito por ele, porque isso também é algo muito maravilhoso na nossa vida, quando nós somos gratos, né? Quando nós temos um coração grato ao Senhor, nós tentamos recompensar aquilo que as pessoas fazem por nós. Nós somos gratos. Assim foi Eliseu. Eliseu, com o coração dele cheio de gratidão por tudo que aquela mulher tinha feito por ele, ele quis ajudar, né? É na hora que ele chama e ela fala que não precisa de nada, né? Mas ali Deus mostra para Eliseu que aquela mulher, ela precisa de algo além de tudo aquilo que ela já tem, que era um filho. Ela não tinha filho, né?
Então Eliseu vê que ela não tem filho e ele chama ela e fala: olha, ano que vem eu vou passar aqui nessa mesma época e quando eu passar aqui você vai estar com um filho nos braços. E ela, ali eu creio que aquela mulher imaginou: eu já tentei tantas vezes e não, até hoje o Senhor não me deu filho. E agora que eu já sou de idade, meu marido é de idade também, vai me dar? Então ela fala para Eliseu: meu senhor, não minta para a tua serva. Porque quando ela fala para Eliseu não mentir para ela, porque ela vê que ali é algo impossível, que ela já tentou e não conseguiu. Mas nós sabemos que é em algo impossível, aquilo que nós não podemos resolver, que Deus age na nossa vida, né? Aquilo que nós já se entregamos, já achamos que não tem mais solução, aquilo que já está perdido, né? Quando a esperança acaba, então é aí que Deus age na nossa vida e nos dá a vitória, né? Mas, então, Eliseu, a palavra que Eliseu falou com ela: ano que vem eu vou passar aqui, você vai estar com um filho nos braços. E aconteceu da mesma maneira, porque Eliseu era um profeta de Deus, era um representante do Senhor na terra, e o que ele falava vinha do próprio Deus, né? Ali era apenas Deus usando Eliseu para abençoar a vida daquela mulher, né? Então, aquela mulher teve o filho, Deus deu o filho para ela, como prometeu, e depois do filho já grande, né? Certo dia, eu creio que o filho dela já era um adolescente, né? Certo dia o pai trabalhava no campo, né? E levou o filho com ele. De repente ele começa a sentir uma dor de cabeça. E o pai, vendo, quando o filho fala para o pai que está com uma dor muito grande, dor de cabeça, o pai chama um servo e manda que o servo traga o filho até a mãe, né? Para a mãe cuidar, né? E o servo traz, e ali a mãe pega o filho e fica, a Bíblia fala que ela fica até o meio-dia com o filho dela ali nos braços, né, nos joelhos, e ali quando é meio-dia, nada do filho melhorar, ou seja, meio-dia o filho morre. E ali quando o filho dela morre, ela vê que o filho dela está morto, ela pega o filho, coloca ali, sobe até o quarto de Eliseu e coloca o filho em cima da cama de Eliseu. E ela vai até o marido e fala: prepara um servo para mim e um jumento, porque eu vou até Eliseu. E o marido admira, porque ali ele fala: mas não era época de festa, não era domingo, nada, não era dia dela procurar Eliseu, né? Ela fala: não, mas eu vou e volto logo. Ou seja, ali ela deixa o filho morto em casa, vai até o pai, pede para arrumar uns servos e jumento para ela ir ao encontro de Eliseu. E assim ela faz, ela vai ao encontro de Eliseu. E quando de longe Eliseu está com o servo dele, de longe ele vê que a mulher está indo ao encontro dele. E ele vê também, Deus mostra para ele que aquela mulher, ela está triste, mas Deus não revela a Eliseu por que ela está triste, né? O coração dela está triste. E ele manda o servo dele ir ao encontro da mulher e perguntar se está tudo bem, né? O que está acontecendo? E ali, quando o moço de Eliseu chega até ela, ele pergunta: está tudo bem? E ela responde para ele: sim, vai tudo bem, está tudo bem, né? E ali ela vai até Eliseu. Quando chega ali ao lado de Eliseu, ela fala para Eliseu: por acaso eu te pedi filho? Para que tu me deste, agora tiraste, né? Ou seja, ela fala para Eliseu: olha, eu nunca te pedi filho. E ali ele deu, Deus, né? O próprio Deus deu o filho, mas de repente o filho morre. Ela não entende por quê, né? Mas mesmo assim, diante do filho morto, ela não reclamou, ela não ficou em desespero, ela foi ao encontro de Eliseu. E isso é uma grande lição que ela nos dá também através dessa palavra.
Nos dias de hoje, se isso acontecer com qualquer nós que somos mãe, ver um filho doente, nós já entra em desespero, né? Imagine ver o filho morto. Mas ela ali, ela se comportou como uma mulher de Deus, uma mulher que confia no Senhor. Ela, em momento nenhum, ela se desesperou. Ou seja, quando ela coloca o filho dela ali na cama de Eliseu, ela está colocando o problema dela ali. Ela deixa o problema em casa, que é o filho morto, e ela vai ao encontro de Eliseu. Por que ela vai ao encontro de Eliseu? Porque ela sabe que assim como Deus deu aquele filho para ela, Deus também pode resolver aquela situação que ela está enfrentando naquele momento. Porque Deus, ele fazia milagre através da vida de Eliseu. E ela foi ao encontro daquele que podia resolver o problema dela. Porque ela sabia que Eliseu podia, né? Então, quando ela chega lá, ela encontra primeiro o servo, tá tudo bem, tá tudo bem. Por que ela fala pro servo que tá tudo bem? Porque ela sabe que se ela fosse contar pro servo o que estava acontecendo, ele não ia poder fazer nada por ela. Então ela foi ao encontro, ela queria falar com aquele que podia resolver o problema dela, ou seja, Deus. Essa é outra lição que Deus nos dá nessa manhã, através dessa palavra, né? Porque muitas vezes nós enfrentamos um problema difícil que nós não pode resolver. E às vezes nós, em vez de ir atrás de alguém que possa resolver, nós começamos a ir atrás de falar para fulano, para cicrano, para pessoas que não pode resolver também. Mas Deus nos fala, ensina nessa manhã, quando nós estiver enfrentando um problema difícil, nós ir procurar Ele. Porque nós muitas vezes procuramos o médico, procuramos fulano, cicrano e não procuramos Deus. O último que nós vamos procurar é Deus. E essa mulher, nem o pai dessa criança ficou sabendo que ele tinha morrido, porque ela foi primeiro procurar Deus. É isso que nós devemos fazer quando nós estiver enfrentando problemas difíceis que só Deus pode resolver. Nós devemos procurar primeiro Ele, porque é Ele que resolve os nossos problemas, é Ele que nos dá a vitória e o melhor, não existe problema que Ele não possa resolver. Essa mulher, ela foi sábia, ela foi, não saiu falando para o vizinho, não falou para o pai, não falou para amigo, não falou para ninguém. Ela falou para quem podia resolver o problema dela, assim como resolveu. Então, quando ela fala para Eliseu, Eliseu manda o servo dele ir até a casa dela e orar por um menino para que o menino volte a viver. Mas quando a mulher ela ouve Eliseu falando para o servo dele, que é Geazi, né, ir até a casa dela e chegar lá, se deitar em cima da criança e orar por ela, para que ela volte a viver, a mulher ela cai aos pés de Eliseu e fala: não, vive o Senhor teu Deus, como eu não saio daqui se você não for comigo. Aquela mulher, ela foi insistente, ela falou para Eliseu: não, eu não vim atrás do teu servo. Se você não for comigo, eu também não saio daqui. E ali o servo ainda vai na frente, né? E chega lá, o servo ora por um menino e nada acontece. Porque nada acontece quando o servo ora pelo menino, porque a unção está sobre Eliseu, não é sobre o servo. Deus está com Eliseu, não é com o servo, né? Então, por isso que o servo, ele ora e nada acontece. E ali, quando a mulher cai aos pés de Eliseu e fala: não, vive o Senhor teu Deus, eu não saio daqui se você não for comigo. E Eliseu ali, ele sai com aquela mulher. E quando ele chega ali na casa dela, Eliseu faz a mesma coisa, deita sobre a criança,
ora por ela e a criança volta a viver. Porque Deus está na vida de Eliseu e ali Deus faz o milagre na vida daquela criança. Então, o que nós vamos aprender nessa manhã, com a história dessa mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que Deus estava no controle da vida dela. Quando ela estava com um problema, ela não procurava qualquer um para resolver o problema dela, ela procurava o próprio Deus. É tanto que quando ela estava com o filho doente ali, ela ficou até meio-dia, só ela e o filho. Eu creio que ela ficou orando ali de joelho até meio-dia para que Deus curasse o filho dela, né? Então, o filho morre, né? E ela, quando ela vê que Deus não curou, através da oração dela, que o filho morreu, mas ela sabe que mesmo o filho dela estando morto, tem alguém que pode resolver aquele problema, né? Ou seja, o próprio Deus. E que o Senhor venha nessa manhã nos dar essa sabedoria de nós andar com Ele e nos momentos difíceis nós saber que nós temos um Deus que pode resolver todos os nossos problemas. Amém? Depois eu estarei falando mais sobre essa palavra que o Senhor nos deu nessa manhã, mas que nós venhamos aprender com essa mulher a buscar o nosso Deus em todos os momentos da nossa vida, né? Principalmente quando nós estamos enfrentando o problema que só Ele pode resolver, né? Então, quero orar por você nessa manhã, para que o Senhor te abençoe, te dê sabedoria, a sabedoria que vem do Senhor, que essa é a verdadeira sabedoria, aquela que vem de Deus, né? Que o Senhor nos dê essa sabedoria para que nós possamos andar diante dEle, nos caminhos dEle, com fé e com a certeza que mesmo que nós passemos por momentos de tribulações, momento difícil, Ele está sempre conosco para nos dar a vitória. Amém? Quero orar por você, por todos nós que vamos estar ouvindo essa palavra, que essa palavra possa falar no profundo do teu coração e que você possa confiar mais em Deus e aprender. Amém? Senhor, meu Deus, nessa manhã, Paizinho, eu te agradeço por essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha a cada dia, meu Deus, nos dar sabedoria, Pai. A sabedoria que vem diretamente do Senhor, para que nós possamos enfrentar cada dia, Senhor, dia bom, o dia difícil, mas que todos esses dias o Senhor esteja conosco, para nos dar a vitória, em nome de Jesus. Amém.